Boa noite a todos, graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de todos de maneira abençoadora, amém? Que bom, né, irmãos, podermos estar aqui. Quero, antes de mais nada, cumprimentar, né, as mães, pelo Dia das Mães hoje. Hoje foi aquele dia de comer aquela macarronada lá com a mãe em casa, celebrar esse dia tão importante, especial. Não vou estar falando de nenhuma mãe hoje em especial, mas vamos estar falando no contexto de família, e é uma palavra que se aplica a mães, pais, filhos, né, a todos aqueles que pertencem à família. E eu queria convidar você para nós pensarmos sobre esse tema, vivendo em família, e convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, o capítulo 4, a partir do verso 46. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 46. Esse texto será base aí da nossa reflexão hoje, nessa noite, sobre família. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 46. A cura do filho de um oficial do rei. Diz assim a palavra do Senhor: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. E tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não vides sinais, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele já descia, quando os seus servos vieram ao seu encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7, a febre o deixou. E com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Palavra do Senhor, que Ele mesmo nos abençoe, segundo a sua graça e misericórdia. Amém? Mais um ano, mais um mês da família. E há situações que talvez, em todos esses anos, não mudem. Dentro de algumas famílias, entra ano, sai ano, as crises relacionadas ao aperto financeiro, à insensibilidade, à reclamação, aos desentendimentos, à incompreensão, à intolerância, à dificuldade na comunicação e tantas outras dificuldades que nós poderíamos listar aqui, que são vivenciadas dentro do contexto familiar. E muitos outros desafios dentro do contexto familiar que nós temos que enfrentar. Muitos, entra ano, sai ano, diante dessas dificuldades se acomodam, ou vegetam dentro de casa, dentro do casamento, dentro do contexto familiar, até que alguma coisa ponha fim a esse sofrimento, a morte, ou talvez aquela situação de quando um divórcio ou coisa parecida torna-se algo inevitável. A história de um homem, que esse homem, ele era um vendedor, e ele trabalhava pela rua, trabalhava vendendo, caminhando, e ele, vivendo uma situação muito difícil dentro de casa com a sua esposa, resolveu fazer uma coisa: ele comprava sapatos sempre na mesma loja, e ele, como caminhava, trabalhava caminhando, então ele gastava muito sapato, e durante anos, mais de 10 anos, ele comprou sempre o mesmo número de sapato. Chegava na loja, o vendedor já sabia, número 39, e ele, muito bem, pegava e calçava então o seu sapato, comprava o seu sapato. Mas chegou um dia em que ele chegou na loja para poder comprar um sapato, e ele pediu um número 40. E aí o vendedor estranhou, falou: não, mas o seu número é 39, há 10 anos você compra sapato aqui,
E sempre o número que você comprou foi 39. Por que hoje você vai estar me pedindo um 40? E ele disse, na verdade, eu calço 40. Mas eu usava o sapato número 39 para que eu tivesse alguma razão que me impulsionasse, que me levasse a algum prazer de chegar em casa. Eu caminhava, eu trabalho vendendo, caminhando o dia inteiro, com um sapato com um número menor. E quando eu chegava em casa, eu tirava aquele sapato apertado, aquilo era um alívio para mim. Enquanto minha esposa falava, reclamava, eu sentia aquela sensação boa ali. Ele disse, mas hoje minha mulher foi embora. E agora eu tenho outras razões para voltar para casa. Situação triste, lamentável, parece até engraçada no primeiro momento, mas que demonstra o que muitas pessoas vivem, às vezes, dentro do contexto familiar. Pessoas que precisam achar razões para voltar para casa, porque o convívio em família tornou-se algo muito difícil, tornou-se algo intolerável. Porém, será que essas são as melhores alternativas? Seria só esse o caminho? Será que não há nada a ser feito a fim de superar as crises dentro da família? O texto que nós lemos nos mostra a história de um homem que viveu uma crise dentro da sua família. Trata-se de um oficial romano. Ele ocupava uma posição elevada na corte do rei Herodes. Certamente, um homem de muitas posses, com acessos a muitos recursos, ou pelo menos a todos os recursos possíveis naquele tempo. E é o que indica, pelo que nós lemos no texto, todas as alternativas de salvar o seu filho, que estava acometido de uma grave doença, de uma febre, o texto nos diz, haviam se esgotado. E ele então decide que se ele não tomasse uma decisão, que se ele não agisse de alguma maneira, se nada fosse feito, a sua família iria sofrer uma perda irreparável. Então, ele segue para Galiléia, que ficava a cerca de 30 quilômetros de Cafarnaum, a sua cidade, e vai encontrar-se com Jesus. Eu percebo aqui neste homem nos ensina nesse texto algumas atitudes que foram fundamentais para que a crise instalada dentro da sua casa fosse solucionada. E eu penso que as mesmas atitudes, se for por cada um de nós imitadas, se assim nós fizermos, nós também poderemos experimentar a bênção de Deus de vencer, de solucionar algumas crises dentro dessa vivência que nós temos que ter em família. E eu gostaria de propor, então, esse tema a você, atitudes que salvam a família. A primeira atitude que eu vejo nesse homem, e que eu gostaria que você também tomasse dentro da sua casa, dentro da sua família, é esta: estabeleça como prioridade a sua família. Estabeleça como prioridade a sua família. Trata-se de um oficial do rei. Não há dúvida que esse homem era um homem que tinha muitas responsabilidades. Missões de grande importância eram dadas a ele, e pesava sobre os seus ombros, provavelmente, a segurança do rei. Porém, ele entende que mais importante do que a segurança de um rei, mais importante do que a segurança da nação, era a sua missão de ser pai, de ser pai. Seu filho, a sua família, ele coloca acima da sua carreira. Este homem entende que o verdadeiro prestígio não é alcançado por medalhas penduradas no peito ou por qualquer outro reconhecimento profissional, mas sim na vida em família, naquilo que é vivenciado dentro de casa, na bênção da família dentro de casa. Mais do que nunca, é importante que isso seja afirmado. Não há projeto maior do que a construção do caráter de um filho. Não há projeto maior do que o companheirismo que deve ser desenvolvido e vivenciado dentro de casa. Infelizmente, nós vivemos hoje tempos onde se prioriza tudo e todos. Há um esforço muito grande em agradar os de fora. Trata-se muito bem a estranhos. E faz da intimidade de dentro de casa um motivo, uma razão para impaciência, para palavras ríspidas, para desatenção. Não há projeto que mereça mais atenção,
mais cuidado, mais prioridade do que a nossa casa. Muitos se esquecem de que um dia nós envelheceremos, de que um dia nós iremos adoecer, e não serão os nossos colegas de trabalho, não serão os nossos amigos da escola, não serão as amigas do salão de beleza que haverão de cuidar de nós. São aqueles que estão dentro da nossa casa. Esse pai, então, entende isso, larga tudo, todos os seus afazeres na corte e estabelece como prioridade a sua família, a vida de seu filho. Estabeleça como prioridade a sua família. Essa é a primeira verdade. A segunda é essa: torne-se sensível ao mover de Deus com respeito à sua família, com respeito àquilo que Deus tem para fazer em relação à sua família. Diz o texto que esse homem é um homem que está atento aos movimentos de Jesus. Certamente, ele buscou informações e descobriu que Jesus estava de volta à Galileia. E ao saber disso, ele não teve dúvidas e foi ao encontro de Jesus. É preciso estar atento ao mover de Cristo. Onde Cristo está se movendo, onde Cristo está agindo. E é necessário saber isso, que Jesus não está inerte com relação à nossa família. Jesus não está inerte. Deus é dinâmico. Ele se move. Há doenças, há desastres, há pecados, há fracassos, há falhas, e Deus está se movendo no meio dessas coisas. Uma pergunta extremamente importante, ou perguntas extremamente importantes que precisamos fazer é: o que Deus está realizando? Qual é a sua vontade? O que Ele espera de mim? Este homem procura saber onde Cristo está, como Cristo está se movendo, e ele vai ao encontro de Jesus. Essa é a segunda verdade. Torne-se sensível ao mover de Deus, ao mover de Jesus com relação à sua família. E ainda, em terceiro lugar, enfrente os obstáculos que o afastam de Jesus. Enfrente os obstáculos que afastam a sua família de Jesus. Antes, não se torne um obstáculo. E às vezes esse é o grande problema. Nós vemos uma série de obstáculos dentro de casa, dentro do casamento, dentro da família, e talvez o maior obstáculo a tudo, a ação de Deus dentro da nossa casa sejamos nós mesmos. É preciso saber isso. Antes de tudo, não se torne um obstáculo. Cafarnaum ficava a cerca de 30 quilômetros da Galileia. Haviam obstáculos a serem enfrentados, e o primeiro era a distância. Hoje, para nós, 30 quilômetros, a gente faz fácil, né? A gente corta fácil aí meia hora de carro, mas naquele tempo, nós vemos pelo texto que essa viagem era uma viagem que durava mais de um dia, pelo menos de um dia para o outro ele gastava, porque quando ele retorna em casa, os seus empregados informam ele: ontem, a hora 7ª, ou seja, era uma viagem que gastava-se um tempo, naquele tempo, a cavalo. Cafarnaum ficava na região baixa, o caminho até a Galileia era inclinado, havia o calor do deserto, porém, esse homem enfrenta todos esses obstáculos, e de forma semelhante também, nós precisamos nos dispor a enfrentar os obstáculos que haverão de se opor à família. Uma família se constrói com esforço, uma família se constrói com suor e lágrimas. Há milhas que precisam ser percorridas, e não haverá investimento contrário, ou não faltará investimento contrário do inimigo, a fim de nós não alcançarmos o nosso propósito. Enfrente os obstáculos que o afastam de Jesus. Em quarto lugar, uma vez diante de Jesus, exponha com sinceridade o problema que você está vivenciando dentro da sua casa. O texto nos diz isso. Rogou-lhe o oficial, verso 49, Senhor, desce antes que meu filho morra. Ou seja, diante de Jesus,
ele entende que a situação era grave e que havia a necessidade urgente de uma intervenção de Deus dentro da sua casa, de uma intervenção de Jesus dentro da sua casa. Ele entende isso. Quando ele chega diante de Jesus, quando ele se encontra com Jesus, ele percebe que esse era o momento que poderia trazer o milagre para dentro da sua casa. O oficial, então, não tem dúvidas, sem rodeios, roga a Jesus, insiste para que Jesus o acompanhasse. O caso era urgente. Esse não é o momento para burocracias, esse não era o momento para discursos ensaiados, esse era o momento de derramar o seu coração, a angústia do seu coração na presença de Jesus. Quantos problemas vão se avolumando, quantas angústias vão sendo guardadas, quantas tentativas feitas, quantos diagnósticos negativos, e nós, o que nós fazemos? Vamos guardando essas coisas, ocultando a verdade, adiando confrontos, evitando conversas francas. Quanta autossuficiência, quanto orgulho, quanta infantilidade. Mais uma vez, diante do altar de Cristo, uma vez diante de Jesus, que tem o poder de curar toda dor, derrame o seu coração. Apresente o seu filho, apresente o seu marido, a sua esposa, o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, e veja o milagre ser operado. Derrame o seu coração com sinceridade na presença de Jesus. Mas esse homem ainda me ensina uma quinta coisa. Confie na palavra de Jesus. Enfrente os obstáculos. Priorize a sua família. Derrame o seu coração na presença de Jesus. E uma vez que você derrama o seu coração com sinceridade na presença de Jesus, saiba isso. Ele vai ouvir o seu clamor. Ele vai atender. E Ele vai lhe dar uma palavra com relação à sua família, com relação à sua casa. E uma vez que Ele lhe dá essa palavra, confie na palavra de Jesus. Jesus está lhe dando uma palavra aqui hoje, nessa noite. E a pergunta que nós precisamos fazer é: o que nós vamos fazer com essa palavra recebida hoje, nessa noite? O que nós vamos fazer com as palavras que estão sendo derramadas, colocadas aqui durante todo esse mês da família? Vamos confiar verdadeiramente nessas verdades? Ou, antes de tudo, você precisa crer e saber, palavra do Senhor está sendo anunciada. E se a palavra do Senhor está sendo anunciada, você precisa confiar na palavra que Ele está lhe dando. É uma história dramática. Um pai desesperado, enfrentando obstáculos, orgulho, e no primeiro momento vem uma contrariedade, uma resposta de Jesus, que não era bem o que ele esperava. Ele queria que Jesus o acompanhasse, e no primeiro momento ele recebe uma resposta ríspida. Jesus diz no verso 48, então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Ou seja, Jesus está ali colocando que a única forma que aquelas pessoas conseguiriam crer seria através do milagre, não bastava a sua palavra. Mas ele insiste com Jesus, mesmo recebendo uma resposta aparentemente contrária, ele insiste com Jesus, e Jesus diz: vai, o teu filho vive. Jesus não vai com ele. Na verdade, ele foi na intenção de que Jesus o acompanhasse. Mas Jesus não vai com ele. Eu fico imaginando se isso fosse comigo, com um pastor da igreja. Alguém chega: pastor, vem aqui na minha casa. E o pastor diz: não vou te dar apenas uma palavra. Confie. Seu problema está resolvido, seu problema está solucionado. Imagino a contrariedade que isso iria gerar. Não, pastor, mas o senhor tem que vir comigo.
E ele, então, pede que Jesus o acompanhe, mas Jesus não o acompanha, Jesus não vai com ele, mas ele confia na palavra de Jesus, e o texto nos diz isso. Verso de número 49, diz: rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Verso 50, vai, disse-lhe Jesus, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Parece simples, mas eu fico pensando, se eu estivesse no lugar daquele homem, como eu teria voltado para casa? Se tivesse voltado, não tivesse insistido com Jesus: não, Jesus, não é assim, eu quero que o Senhor venha comigo. Mas o texto diz que ele crê na palavra de Jesus e parte. E eu fico imaginando essa volta para casa, que se passou na cabeça daquele homem, e fico pensando se essa volta para casa, ou esse intervalo entre a palavra de Jesus, o caminho para casa, a concretização daquilo que foi prometido, se não é aquilo que talvez algumas vezes também nós vivenciamos, nós experimentamos na nossa vida. Esse intervalo entre a palavra de Jesus e a concretização daquilo que foi prometido. Imagina o caminho, o coração muitas vezes apertado, assaltado pela dúvida. O caminho tem essas características. O inimigo vai usar, muitas vezes, a distância, vai usar essa limitação humana, a fim de lançar dúvida no nosso coração. Será que vale a pena? Há alguma chance de mudança? Será que vale a pena continuar se dedicando? Não seria melhor desistir? E quantas palavras de Jesus, quantas palavras nós recebemos, e muitas vezes nesse caminho entre a palavra de Cristo e às vezes até a nossa casa, nós já somos roubados no caminho. Já somos assaltados no caminho pela angústia, pela dúvida, pela incredulidade. Mas o texto diz que com aquele homem foi diferente. A palavra de Jesus sustentou, e eu penso que pelo caminho ele ia repetindo aquilo que Jesus havia dito: teu filho vive, e aquilo estava no coração dele: o meu filho vive, o meu filho vive, o meu filho vive. Eu imagino que das vezes que o inimigo tentava assaltar a palavra de Jesus do seu coração, ele mais uma vez repetia aquilo que Jesus havia lhe prometido. E nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu gostaria de ser boca de Deus também na sua vida hoje, nessa noite, e dizer a você: a tua família vive, a tua família pertence ao Senhor, os seus filhos serão abençoados, a sua casa será um lugar de bênção. Seus filhos serão, como diz a palavra do Senhor, bênção do Senhor, frutificarão, abençoarão as nações, a tua posteridade será abençoada. Guarde no coração a palavra de Jesus, não desista no meio do caminho, vá em frente, e ao chegar em casa, depare-se com a bênção do Senhor já concretizada. Muitas vezes nós não recebemos aquilo que pedimos, porque simplesmente não cremos naquilo que estamos pedindo. Não cremos naquilo que nós estamos ouvindo. Nós aprendemos aqui que, nesse texto, que nenhuma família, por mais abastada, prestigiada, vigiada, está imune às crises. A crise bateu a porta do oficial do rei e pode também bater a sua porta. Pode bater a porta da sua casa. E o que fazer? Eu digo a você, você não pode ficar parado, você precisa agir, manter a sua família no mais alto grau de prioridade, não se abater
diante dos obstáculos, abrir o seu coração na presença de Deus, confiar na palavra de Jesus e ver o milagre que o Senhor há de operar dentro da sua casa, dentro da sua família. Que o Senhor possa nos abençoar e que haja no nosso coração o mesmo sentimento que houve no coração daquele pai. Era um problema de saúde. E quantas vezes temos que enfrentar isso dentro da nossa casa? Problemas de saúde ou outras crises. Essa crise aqui, enfrentada na casa do oficial romano, é um símbolo de muitas outras dificuldades e crises que nós haveremos de enfrentar dentro das nossas casas. E nós? O que nós vamos fazer? Qual vai ser a nossa postura? Aquele pai tinha recursos, ele tinha os meios disponíveis naquela época para tentar solucionar o problema de saúde do seu filho. Mas ele entende que os seus recursos chegaram no limite. Ele chegou na limitação humana. E agora só a intervenção de Jesus, só o milagre de Jesus poderia salvar o seu filho. A sua família foi livre, foi liberta daquela crise. E o melhor de tudo, a palavra do Senhor nos diz o texto, que não só o seu filho foi curado, mas que também houve salvação dentro da sua casa. O maior milagre que aconteceu não foi o milagre da cura do filho, mas foi o milagre da cura do coração. Foi o milagre da salvação que entrou dentro da sua casa. Que o Senhor possa nos abençoar e que a vida em família seja uma vida vivenciada na presença do Senhor. De muitas intervenções do Senhor, de muitas vezes que, às vezes, diante da doença de um filho, nós vamos ministrar ali, levar ao médico, ministrar o remédio, mas muitas vezes também temos que ajoelhar no chão e clamar pela intervenção do Senhor. E tantas outras situações que nós precisamos depositar aos pés de Jesus, abrir o nosso coração, crer na palavra de Jesus, crer naquilo que o Senhor tem prometido para mim, para você, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, as promessas do Senhor para dentro da sua casa. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor transmita ao nosso coração aquilo que o raciocínio humano não conseguiu alcançar, que a palavra do Senhor possa alcançar no seu coração. Amém, querido? Vamos orar, vamos ficar em pé, nós vamos orar e nós vamos pedir isso ao Senhor. Talvez nós tenhamos aqui hoje pessoas que estejam vivenciando crises dentro da sua casa. Às vezes você está vivenciando uma crise, seja uma enfermidade na família, seja um problema de ordem financeira, seja um problema aí de convívio, não sei o que qual é a crise que se abateu, que está se abatendo sobre a sua casa. Mas eu gostaria de convidar você, que você, assim como aquele oficial romano, buscasse a presença do Senhor, entendesse o mover de Deus. Deus não está parado, Jesus não está parado, Ele está se movendo. No meio de todas essas crises, no meio de todas essas dificuldades, Ele está se movendo. Nós precisamos estar sensíveis ao mover de Cristo, nos colocar na presença de Cristo, crer na palavra que Ele está dando à sua família hoje, nessa noite. A palavra que Ele está dando para a sua casa, para o seu casamento, para o relacionamento com o seu filho, para o relacionamento com o seu pai. Que palavra o Senhor está direcionando a você hoje, nessa noite? Querido, em nome de Jesus, guarde isso no coração e não permita que nada assalte isso do seu coração, roube isso do seu coração, essa convicção, essa certeza, essa verdade. Eu gostaria de orar nesse momento, que você fechasse os seus olhos e colocasse aí diante do Senhor. Qual é a crise dentro da sua casa que você gostaria de colocar hoje diante do Senhor e pedir: Senhor, vem até minha casa, Senhor, dê uma palavra
E aquilo que parece não ter solução, o Senhor, através da sua palavra, há de fazer, há de realizar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar assim diante do Senhor, crendo que o Senhor é poderoso, Deus, que o Senhor está sensível às crises que se abatem às nossas casas, à nossa família, Deus. Crendo que o Senhor é aquele que tem compaixão para conosco, que sente a nossa dor muitas vezes, sabe o que nós estamos passando, sabe por que coisas essa mulher, sabe por que coisas esse marido, sabe por que coisas esse pai, esse filho tem passado. Deus, em nome de Jesus, nós queremos receber do Senhor uma palavra específica, ó Deus, para a nossa família hoje, nessa noite. Pai, fala ao nosso coração, fala, Deus, dentro da nossa casa, fala para o nosso casamento, fala, Deus, para os nossos relacionamentos. Deus, em nome de Jesus, que a graça do Senhor seja derramada, que o milagre do Senhor aconteça dentro de casa. Deus, não permita que as crises, que as situações do caminho, entre o que ouvimos aqui hoje nessa noite, até chegarmos à nossa casa, seja roubado do nosso coração, mas que possamos confiar naquilo que o Senhor está nos dizendo, naquilo que o Senhor está nos prometendo, Deus, em nome de Jesus e para a glória do Senhor, e que o milagre do Senhor aconteça dentro da nossa casa, Deus. Nós clamamos assim, Deus, nós te pedimos assim, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, e no nome de Jesus que nós te clamamos. Amém e amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe muito a sua casa, a sua família. Amém.